para destruir fortalezas. 2 Cor 104, eis aqui. Projéteis evangélicos, citações bíblicas sempre prontas. O Dr. H.C. Malan, um ministro de Geneva, Suíça, relatou certa vez a sua experiência em uma viagem a Paris quando um passageiro começou a discutir com ele sobre o Evangelho. Dr. Malan respondeu a todos os comentários com citações das Escrituras, sem qualquer interpretação pessoal. Cada citação era ignorada ou evadida pelo seu companheiro que continuava a argumentar, sem resposta alguma a não sei outro versículo das Escrituras. Finalmente ele virou-se com impaciência, dizendo, "Não vê que não acredito na sua Bíblia?", gritou. "O que vai conseguir com essas citações?" A única resposta foi outra mensagem, da palavra de Deus: "Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados." João 8:34. Anos depois o Dr. Malan recebeu uma caria com uma letra que não lhe era familiar. Nela estava escrito: "Você pegou da espada espírito e espetou-me várias vezes por toda a parte. Tentei rapidamente fugir da lâmina e fazer com que usasse as suas mãos e não o aço celestial, mas você simplesmente me espetou de novo, fazendo sentir que eu não estava lutando contra você, mas contra Deus." No fim da carta achava-se o nome do companheiro de viagem de anos antes. 1. Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Amós 4:12. Diz o insensato no seu coração: "Não há Deus." Salmo 14:1. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1:19-20. 2. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3:16. Mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:15-16. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1:14. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1:18. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. A este Jesus Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Atos 2:32. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Atos 5:30-31. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E Pedro 1:3. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. João 5:25. 3. Amor. 3.1 Amor que procura. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. 3.2 Suspiro do amor. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura,
mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías 1:3. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Gênesis 3:9. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Malaquias 1:2. 3.3 Eternidade do amor. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não esquecerei de ti. Isaías 49:15. 3.4 O amor do sacrifício. Que Jesus, amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. 3.5 A doação do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. 3.6 A manifestação do amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, e João 4:9. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:7-8. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103:11-12. 4. Pecado. 4.1 A definição de pecado. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. 1 João 5:17. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. 1 João 3:4. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago 4:17. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. 4.2 Morrer no pecado. Por isso eu vos disse que morrereis aos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou morrereis nos vossos pecados. João 8:24. 4.3 O escravo do pecado. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. João 8:34. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. 4.4 O maior pecado. Quem nele crer não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3:18. 4.5 O preço do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. 4.6 O horror do pecado. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, de modo que não posso olhar para cima, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Salmo 40:12. 4.7 O lodo do pecado. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Isaías 57:20-21. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Jeremias 13:23. 4.8 O pecado perdoado. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo o que nele crê, recebe remissão de pecados. Atos 10:43. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. 5. Morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:55-57. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto,
Viverá. João 11:25. 6. A ira e o julgamento de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1:18. 7. Vaidade. 1-2. Vaidade das vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Eclesiastes. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. Salmo 62:9. 8. Homem. Que é o homem, para que tanto estimes, e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e a cada momento ponhas à prova. Eu heter en Njord. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Salmo 8:04. 9. Alma, céu, inferno. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Mateus 16:26. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosa, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21:8. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não sairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 7:15-17. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Apocalipse 20:25. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10:28. 10. A vida. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ela só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12:24. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 10:10. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. João 11:25-26. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. 11. Salvador e salvação. 11.1 Olhar e ser salvo. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Isaías 4:22. 11.2 Redenção. Ela dará à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Mateus 1:21. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:6-8. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que há sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e Coríntios 15:3-4. Pois o amor de Cristo os constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram.
Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:14-21. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão de nossos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Efésios 1:7. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E Timóteo 1:15. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em termos oportunos. E Timóteo 2:5-6. 11.3 Cruz. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E Coríntios 1:23. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. E Pedro 2:24. 11.4 Sangue precioso. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mais pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1:18-19. 11.5 A firmeza da salvação. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10:28. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6:37. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. 12. Arrepender e crer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3:19. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelos quais devamos ser salvos. Atos 4:12. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16:30-31. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. 13. Decisão. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E Reis 18:21.
te ouvi no tempo da oportunidade. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, 2 Coríntios 6:2. 14. Testemunho. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1:29. Felipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. E os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê, João 1:45-46. Vinde, vede um homem, que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? João 4:29. Houve uma época em que eu não tinha preocupações nem cuidados, pois também não cuidava de minha alma. Quando pela graça de Deus fui levado a cuidar de minha própria alma, passei a me preocupar com o meu próximo, Alexander Duff. Pregaram por todas as partes. Marcos 16:20. Nas ruas de Jerusalém, Atos 2:14. Na porta do templo, Atos 3:12. No conselho do Sinédrio, Atos 3:10, 5:29. Numa carruagem no deserto, Atos 8:30. Na sinagoga, Atos 9:20, 13:14. Na casa de Cornélio, Atos 10:24. Na margem do rio em Filipos, Atos 16:13. No interior da prisão, Atos 16:31. Na casa do carcereiro, Atos 16:32. Na colina do Areópago em Atenas, Atos 17:22. Na escola de Tirano, Atos 19:9. De casa em casa, Atos 20:20. Diante de Félix, o governador, Atos 24:24. Diante do rei Agripa, Atos 26:1. Numa casa alugada, Atos 28:30. Os resultados da pregação do Evangelho. Compungiram-se em seu coração e disseram, que faremos? Atos 2:37. Enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, Atos 7:54. E grande número creu e se converteu ao Senhor, Atos 11:21. O verdadeiro espírito missionário. Deus só teve um filho e ele era um missionário, David Livingstone. O verdadeiro missionário jamais conhece o fracasso. Fulchen. Não posso, não ouso, apresentar-me para o julgamento até que tenha feito o máximo para divulgar a glória de Deus através do mundo, na medida em que ele me capacitar, doutor. Asahel Grani. O chamado de Cristo é para alimentar os famintos, não os que estão fartos, salvar os perdidos, não os obstinados, chamar os pecadores, não os escarnecedores ao arrependimento. Sud, a terra que tiver mais necessidade do Evangelho, essa é a minha terra, Kohlzinzendor. Somos os filhos dos convertidos por missionários estrangeiros, e a justiça exige que eu faça aos outros o que uma vez os homens fizeram por mim, Maltiba Bicoque. Quanto a nós, possa Deus ser glorificado, seja pela vida ou pela morte. John e Betty são. Se quiser servir a sua raça, vá para onde ninguém mais queira ir, faça o que ninguém mais quiser fazer. Mary Lyon. A perspectiva é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Adoniran Judson. Sinto-me como se não pudesse viver se algo não for feito a favor. China J. Hudson Taylor.
e isso repito, é minha profunda... Sinto-me como se não pudesse viver se algo não for feito a favor China J. Hudson Taylor. É minha profunda convicção, e isso repito, que se a Igreja de Cristo estivesse onde deveria estar não se passariam 20 anos antes que a mensagem da cruz fosse proferida aos ouvidos de todo homem vivo. Simeon H. Calhoun.